aula. Então, gostaria de saber se vocês estão tranquilos em relação às informações sobre avaliação, sobre datas, prazos. Como é que vocês estão com essas informações? Ô, professor, Pois não. a prova ela já está disponível a partir de hoje, né? Desculpa, não entendi. A prova já está disponível a partir de hoje? As provas de DI, né? Não as nossas presenciais. Ah, sim. Aí ela vai de hoje até que data? Ela vai ficar durante esta semana, mas vocês receberam informação que vocês, ao abrir essas provas, vocês têm um determinado prazo, não tem? Isso. Então, é isso que vocês todos precisam ler o comunicado que eu percebi que os coordenadores encaminharam para vocês. É importante que vocês leiam com bastante atenção para não perder prazo, para não cometer nenhum equívoco na hora de responder as perguntas, tá? Tá bom, então. Obrigada. Nada, Amanda. Flávio, Jefferson, Josi, Larissa, Maria, Reginaldo, estão todos bem com relação às informações das provas? Sim, professor, boa noite. Boa noite, Maria. Tudo bem com você? Tudo bem, tirando esse frio, tudo bem. Tá geladinho, né? Demais. Dia 20 próximo, parece que começa o inverno, né? Então Pois é, vamos preparando aí as blusas e cobertores, né? Porque promete ser bem gelado. verdade. Bom, gente, eu queria relembrar com vocês, né? Por isso que eu vou compartilhar aqui duas telinhas que eu preparei, já que nós percorremos todo o conteúdo da disciplina, né? Se vocês observarem no livro didático que eu postei lá no portal, além das aulas também que eu reproduzi para vocês semana a semana, vocês vão ver que nós tivemos aí passando por 100% dos conteúdos, não deixando nenhum conteúdo de fora desse processo. Então, é bom que se diga que vocês têm todo o material necessário para poder estudar para a prova. É importante lembrar também que a prova ela é acumulativa, né? Prova ou avaliação, como queiram, que significa dizer que todos os conteúdos do semestre recairão nessa avaliação de segundo bimestre, tá, pessoal? Então, vou repetir, né? A avaliação de segundo bimestre, ela leva em consideração também os conteúdos do primeiro bimestre, tá? Então, por isso que eu preparei duas telinhas para vocês, justamente para relembrarmos esse detalhe. Então, nós tivemos no início, desculpem, no início do semestre, né, percorremos 8 sessões, né, então, unidade 1 e unidade 2, foi feito a avaliação de primeiro bimestre. E agora, né, percorrendo as 8 demais sessões, nós completamos as 4 unidades que vão fazer parte da avaliação de segundo bimestre. Então, o conteúdo relacionado à seção 1.1, onde vocês tiveram acesso às informações históricas, os principais movimentos do direito empresarial, se transformando a partir de teorias que foram elaboradas e testadas, seja na França ou na Itália, e o Brasil
Ele traz para o seu contexto comercial, primeiro, a teoria de atos de comércio, onde nós tínhamos ali um rol de poucos tipos de comercialização, e quando se viu que não se dava mais conta de responder, né, pelas características e atividades comerciais que vinham surgindo a partir dessa teoria, houve-se por bem, né, adotar uma outra teoria chamada teoria da firma ou teoria da empresa, né, trazendo à luz, né, as definições de empresa, empresário e atividade econômica. Quero reforçar a lembrança de vocês de que empresa, para o direito empresarial, não significa razão social, e sim atividade econômica. Então, é a atividade econômica que dá sentido à palavra empresa. E a definição de empresário é aquele profissional que, de forma organizada e, de forma redundante, profissional, e além disso, com habitualidade, exerce sua atividade econômica, seja por meio de produção de bens ou na prestação de serviço. Logo em seguida, falamos sobre qual é a fonte de onde surgem todo esse conjunto de regras para se criar uma regulação e conduzir a conduta coletiva de todas as empresas brasileiras. Então, as fontes primárias, as fontes subsidiárias ou secundárias, né? Então, nós temos lá leis, decretos, jurisprudências, que dão corpo jurídico, dá segurança jurídica para toda e qualquer atividade econômica brasileira. Então, esse conjunto de regras é que vai dar sentido ao amparo que essas atividades econômicas vão necessitar. E, de forma contrária, quando qualquer atividade econômica ela se desvia do seu caminho principal, do seu objetivo principal, existe aí o conjunto disciplinar que vai gerar, obviamente, as penalidades, né, que recaem sobre esses atos que podem ser por má fé, né, ou sem intencionalidade, mas que há de regrar, né, de reconduzir essas atividades econômicas para o objetivo principal, o objetivo, né, principal e basilar dessa atividade econômica. Depois comentamos sobre a atividade empresarial, né, que reforça o fato de que uma empresa no Brasil ela é uma atividade econômica e não um nome propriamente dito, uma razão social ou um nome fantasia, tá? Então, eu lembro a vocês que quando eu falo que eu trabalho numa empresa e dou o nome dessa empresa, tecnicamente isso não se comunica com as regras do direito empresarial. Depois também tratamos sobre quais são as nossas responsabilidades perante qualquer tipo de empreendimento. E, além disso, tratamos também quais são as limitações que um cidadão possui para se tornar ou não se tornar um empresário no Brasil. Falamos também dos tipos de empresas, né, empresas de pequeno porte, microempresários, microempreendedor individual, as características de cada tipo de faturamento, o regime tributário de cada uma dessas empresas e as facilidades e dificuldades relacionadas ao pagamento de tributos.
né? Então, isso nós tratamos na unidade 1, no primeiro bimestre. Partindo para a seção 2.1, que faz parte da unidade 2, vocês viram que existem papéis que circulam, né, na atividade econômica comercial, que são os títulos de crédito, né? Nós temos aí a figura do credor e a figura do devedor, seja por meio de cheques ou notas promissórias ou letras de câmbio, tá? Então, esses papéis, eles circulam, e as duplicatas, né, que eu estava esquecendo, que é uma das mais comuns hoje no mercado comercial, né, que deriva da emissão de uma nota fiscal. Então, esses papéis, esses documentos, eles fazem parte do rol do métier, né, das atividades comerciais. E aí eu me propus a mostrar para vocês, um a um, quais são essas características, quais são essas padronagens, né? Alguns princípios do direito relacionado aos títulos de crédito. Então, passamos por essa etapa realmente com bastante clareza, né? Relacionando isso aos conteúdos da disciplina. E, por fim, o direito das instituições financeiras. E não somente de bancos, mas seguradoras, né? Todas elas possuem um órgão regulador sobre elas, criando, né, as diretrizes para que todas elas consigam funcionar, e, ao mesmo tempo, esses órgãos reguladores, né, definindo órgãos fiscalizadores para coibir atos ilícitos, coibir, né, o não cumprimento das regras dos órgãos reguladores, e assim poder ter uma atividade econômica bancária, né, com lisura, né, buscando justamente satisfazer necessidades daqueles que são seus stakeholders, né, seus clientes, tá? Então, essa primeira parte, é importante que vocês saibam que vocês estão iniciando uma trajetória no campo da administração de empresas, e eu quero crer que vocês se sintam realmente parte, né, de um corpo chamado organização, que eu comentei tempos atrás, que é um organismo vivo dentro de uma teoria chamada teoria de sistema. Uma organização é um sistema vivo, pulsante, composta por departamentos, cada um seguindo o seu caminho, porém convergindo ou com objetividade comum, de conversão lá na frente para um único só objetivo. E vocês que serão, né, futuros administradores de empresa, precisam entender que qualquer decisão tomada no âmbito de uma organização, vocês estão abaixo de um conjunto de regramentos, né, que dá justamente a segurança jurídica para essa organização. Seguir as regras relacionadas ao direito empresarial é condição sine qua non, condição básica para que qualquer administrador consiga garantir uma carreira, né, sólida e uma carreira profissional. Então, direito empresarial é o alicerce de qualquer estilo ou modelo de gestão que se queira implantar em qualquer organização. Vocês vão ter, ao longo de 4 anos, a possibilidade de conhecer vários modelos de gestão e várias formas de você entender esse modelo atuando em diversas atividades econômicas.
Então, o direito empresarial, ele traz justamente essa sustentação, esse alicerce para vocês entenderem que no Brasil nenhuma empresa funciona sem que haja realmente esse conjunto de regramentos. E um gestor para poder cumpri-las e tirar proveito, né, levando a empresa justamente a não cometer os desvios, né, que possam gerar passivos futuros, né, e penalidades, né, por equívocos. Nessa primeira parte, então, nós elaboramos a avaliação do primeiro bimestre, né? Então, a partir do segundo bimestre que nós passamos a incorporar as unidades 1 e 2, né, mais um conjunto de elementos jurídicos que sustentam a administração de qualquer negócio. Então, na unidade 3, nós falamos sobre a propriedade industrial, né, e seus reflexos, né, falamos de marca, nós falamos de indústria, de desenhos. Então, toda e qualquer criação inventiva, ela precisa seguir também normas do INPI, tá? Então, não se reproduz nenhum tipo de bens, de produto, ou se copia sem que antes haja autorização, para justamente evitar, né, que essas penalidades recaiam sobre qualquer empresa. Então, ter propriedade é ter posse, porém essa posse tem tempo determinado, ela não é ad eterna. É necessário ter registro, é necessário se cumprir esse conjunto de normas criadas pelo órgão regulador, que é o Instituto Nacional de Patentes Industriais. Falamos também sobre vamos dizer assim, uma área externa chamada mercado de consumo. Vocês, ao longo deste curso tão importante, vocês vão ter a justa dimensão de que nós analisamos uma empresa, uma organização de duas formas: olhando-a de dentro, olhando-a para dentro e olhando de fora para dentro. Então, uma organização por si só não sobrevive, ela não se efetiva apenas com boas intenções e com boa vontade. Nós temos que entender que variáveis externas influenciam direta ou indiretamente na permanência e continuidade dessa organização no mercado. Então, falar sobre mercado de consumo, falar sobre comportamento do consumidor, são temas extremamente sensíveis à área de administração de empresas. Pode não parecer, para muitos é um assunto ligado à mercadologia, à área de marketing, mas quando se quer vender uma imagem para um público, é necessário que se conheça como vender essa imagem para esse público, né? E nós sabemos que o consumidor, dentro da relação de oferta e procura, né, dentro da balança, né, da oferta e da procura, é aquele que subsidia, é aquele que dá retorno a qualquer investimento feito, né, por qualquer ramo de atividade econômica ou qualquer empresário. Então, olhar o consumidor é olhar aquele que dá o retorno desse investimento, né? Então, nós precisamos, de fato e de direito, conhecer esses limites, né? Significa dizer os direitos desse consumidor, mas, ao mesmo tempo, esses deveres. E, tecnicamente, vocês viram, né, que o consumidor é aquele que é tido como destinatário final, e passamos por vários exemplos, tá? Que se torna realmente muito importante dentro da relação comercial, empresa e consumidor. Então, a capacidade interna de consumo, a capacidade interna de produção,
ela precisa estar equilibrada justamente com a capacidade que o mercado tem de consumir esses produtos ou essa prestação de serviço. Então, lá mais à frente, vocês vão entender essa relação existente entre diretrizes internas, né, e diretrizes externas, e que o administrador precisa realmente ter em mente tudo isso de uma forma bem equilibrada. Falamos da relação de consumo, e justamente para que haja uma relação de consumo, é importante que saibam que existem sujeitos e elementos dessa relação de consumo, né? Não menos importante, mas fundamental eu ter um fornecedor numa ponta e o consumidor numa outra, sendo que esse consumidor ele pode, né, se ramificar em consumidor final ou por equiparação, e os elementos, né, que são os produtos ou a prestação de serviço. E vocês viram lá também as limitações trazidas pelo conjunto de regras jurídicas para coibir práticas ilícitas, práticas que possam causar prejuízo na relação de consumo, né? Então, as penalidades, volto a frisar, né, são componentes obrigatórios, né, para que haja segurança jurídica, né? Caso contrário, eu não precisaria ter órgão regulador para nada. Então, eu preciso coibir esses atos abusivos, né, de acordo com aquilo que está escrito na legislação. E os sistemas de responsabilidade, né, que recaem sobre possíveis vícios ou possíveis defeitos que podem ser encontrados nesses produtos ou, né, esse serviço. Então, quem é o responsável, como se comprovou, que tipo de limitação existe entre o argumento e o fato, né? Então, muitas vezes os fatos, eles sobrepõem os argumentos que são trazidos numa ação. Então, é importante que vocês saibam de que quanto mais documentos houver numa situação de relação de consumo, menor vai ser a possibilidade de criar argumentos para poder fazer com que haja uma comprovação positiva, né, ou o contrário, né, nessa relação de consumo. E, por fim, a unidade 4, nós passamos por uma situação que nenhuma atividade econômica gostaria de passar, que é passar por uma crise. Nós vimos lá os requisitos dessas chamadas crises, um termo que vem da medicina e não da economia e da administração, mas que, né, de uma forma muito direta, nos revela que a crise, né, só vai existir quando houver alguém para poder buscar alternativas, para trazer alternativas, melhor dizendo. E vimos que antes de 2005 o Brasil tinha uma retórica muito leonina em termos punitivos com relação à falência, né, ao regime falimentar, e que a partir de 2005, né, se criou aí uma nova conotação, né, um novo rótulo de ajuda, de alternativa, de apoio do Estado para evitar que essas empresas elas pudessem desaparecer do mercado quando houve a substituição da concordata, né, pela recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial. Tanto uma como outra, né, com anuência de juiz, né, de magistrado com relação a isso, um juiz competente, e, além disso, a concordância do colegiado de credores. Então, quando há essa união de esforços para buscar essa recuperação, as empresas passam a ter motivos para poder realmente tentar passar por essa crise. Mas, né, tem determinados momentos em que essa atividade econômica não consegue
nem sequer planejar no curto, no médio ou no longo prazo, né, modelos de gestão para poder buscar essa recuperação, e aí não tem outra alternativa senão, né, buscar a falência, para que não cause, ou melhor, para que cause o menor impacto possível naqueles que são os maiores interessados, chamados de credores. E aí nós vimos o passo a passo para uma recuperação judicial e na recuperação extrajudicial, mas sempre com a anuência de um juiz e um conselho de credores, né? Não se faz nada sem essa diretriz, né? Chegando até em casos em que se tenha por necessidade de substituir, inclusive, o corpo diretivo, né? Indicado pelo juiz, para que haja realmente uma responsabilidade maior no cumprimento dos seus compromissos, né? E dessa dívida desse passivo que se coloca, né, para esses credores. E, finalizando, falamos, né, sobre a desconsideração da personalidade jurídica, quando há atos fraudulentos, quando o empreendedor utiliza de meios ilícitos para se enriquecer ou qualquer outro motivo que não seja aquele motivo que originou a sua atividade econômica, só lembrando que empresa no Brasil é atividade. Então, se aquela atividade não está cumprindo o seu objetivo, nada mais se pode fazer senão justamente tirar dessa empresa o título de empresa, desconsiderando justamente o seu objetivo mais importante, que é o seu objetivo jurídico. Então, existem N casos, né, em que as empresas elas realmente deixam de existir por conta justamente desses atos fraudulentos e atos chamados de ilícitos. Então, esse é o contexto da disciplina Legislação Empresarial Aplicada, que, em outras palavras, né, originária do direito empresarial, a qual esse semestre eu fui responsável por trazer, né, esse conjunto de conteúdos e tentar conscientizar vocês do caminho que vocês têm que percorrer, né, ao longo desse curso tão importante chamado de Administração de Empresas, que eu também sou administrador, então, né, nós, administradores, sabemos a nossa responsabilidade em relação a qualquer atividade econômica no Brasil. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, né, como é que foi essa experiência que, né, da mesma forma para mim, né, me adaptei, né, tentei ao máximo não diminuir em nada a qualidade da informação, mas eu gostaria de saber de vocês como é que vocês perceberam a qualidade da informação e que se vocês realmente estão satisfeitos com a disciplina do semestre. Então, eu gostaria de perguntar para a Amanda, né, na linha de frente aqui, o nome da minha filha, sempre lembro. Então, Amanda, como é que foi o desenvolvimento da disciplina, essa adaptação a esse novo modelo de aula? E espero encontrar vocês no segundo semestre, né, quando tudo isso estiver voltando aos poucos, que acredito que seja assim, aos poucos a uma normalidade. Poderia falar, Amanda? Oi, professor. Sim. Então, aproveitei bastante essa matéria, consegui aprender bastante. Tive umas dificuldades, mas consegui continuar ingressando. E as suas aulas sempre são produtivas. Eu sempre consigo entender melhor assim o conteúdo. Quando você faz o feedback, assim, ajuda bastante. Bem produtivo. Para mim tá ótimo. Obrigado, Amanda. E a adaptação a esse novo modelo foi tranquila Foi, para
Foi um pouco difícil, assim, se adaptar, mas agora eu já estou pegando mais a facilidade, porque no começo foi complicado. Porque são didáticas diferentes, né? Professores diferentes, mas a finalidade e o objetivo é sempre levar para vocês o melhor que a gente pode ter de conteúdo. Sim, Obrigado, mano. de nada, professor. Caio Petronilho, tudo bem, Caio? Opa, tudo bom, professor? E aí? Opa, tudo bem. Caio, como é que foi o desenvolvimento da disciplina para você, que você não somente, mas todos recém-chegados ao curso, né? Como é que foi para você ter iniciado com uma disciplina assim técnica, né? Você consegue dar um feedback para a gente? Não, professor, no começo, como a Amanda falou, foi difícil se adaptar, mas aí a gente consegue, né? Se adaptamos, vamos conseguindo tirar as informações aqui, informação ali, e fomos aprendendo. Para mim foi bom, particularmente, aprendi bastante também, e espero que volte logo aí tudo ao normal para aprender mais. Então, o que eu mais desejo é que vocês entendam o quanto esse curso é importante para vocês, né, em termos organizacionais, né? É um curso realmente extremamente pesado, porém ele traz uma visão tão ampla, né, do processo organizacional, que é esse um dos grandes motivos que nos fazem, né, ensinar vocês, para vocês se prepararem justamente para esse grande desafio, né? Então, ser Uhum. administrador não é fácil, depende de disciplina, depende de conhecimento, de vontade, né, de serem representantes legais de qualquer atividade econômica. Você percebeu isso, Caio? Percebi. Tinha coisas que eu já tinha visto, mas nunca tinha se aprofundado nisso, né? E está gostando? Pô, é da hora. Mas Obrigado, Caio, obrigado mesmo. Edgar, Oi, professor. você está Tá me bem, ouvindo? Edgar? Eu estou te ouvindo, sim. Então tá bom. E aí, o que E que aí? você achou? O que que você achou da disciplina, do semestre, da importância do curso? Foi bom, sim. A questão é um pouco difícil, mas deu para entender algumas coisas assim. Aham. Lá o curso foi bom, graças a Deus. E vocês têm um livro lá para poder mantê-lo sempre vivo lá no arquivo, no computador de vocês, no celular, aonde vocês quiserem, tá? Mas nunca se desfaçam desse conteúdo, porque ele é importante, ele vai se comunicar com outras disciplinas ao longo do curso. Tudo bem, Edgar? Tudo bem. Obrigado, Edgar. Flávio, Tiago, Jefferson. Opa, professor. O- Ah, Opa, Jefferson, tudo bem? beleza. Confesso que no começo do, do curso, quando rolou toda essa pandemia, tive um pouco que me adaptar ao ensino à distância, né? Mas Sim. fora isso, foi tranquilo. O senhor explica bem a matéria. É uma matéria que, para mim, é um pouco complicada, né? Porque tem bastante conteúdo. Sim. Mas o senhor foi bem claro, sempre fazendo revisão, material bem completo aí, Aqueles exemplos ajudaram bastante, né, Jefferson? com toda certeza. Eu percebi. Isso eu já venho fazendo ao longo de alguns anos, né, desde que eu me tornei responsável, um dos responsáveis por essa disciplina, como eu disse, né, a disciplina originária, ela se chama Direito Empresarial, mas ela é o mesmo conteúdo, né, e eu sempre tive em mente de que
né? Eu aprendi assim, né? Quer dizer, com exemplo simples, você consegue fazer uma relação com conteúdos mais técnicos, né? Então dá uma clareza um pouco maior. Você concorda, gente? Concordo sim, professor, concordo. Que bom que você aproveitou. E a Josi? Oi, professor, boa noite. Tudo bem com você, Então, Josi? tá tudo bem, graças a Deus. Como Então, é que para mim, faz um balanço aí do semestre, como é que foi para você? ó, para mim foi bastante complicado, mas assim, com relação à sua aula, para mim sempre foi uma das melhores, sempre foi bem proveitosa. Pena que não foi sala de aula, que a gente teria bem mais proveito, mas deu para entender bastante. E assim, a gente percebe que você conhece muito bem o conteúdo, não só como conhece, como também sabe passar, sabe transmitir para a gente que está aqui do outro lado. E Obrigado. com relação assim, a mim deu até para me dar mais uma soltada, que eu sou um pouco tímida, e eu Uhum. acho que fosse em sala de aula eu não teria perguntado, nem estaria falando. Mas foi bom, para mim foi bom. Foi, foi, Apesar de prove- todas as dificuldades, foi proveitoso, né, Josi? foi sim. Pena que poucas pessoas participam de sua aula, né? Mas Mas nós temos que entender também, né, Josi, a questão do acesso digital, tem muitas pessoas que não conseguem, né, a questão de banda larga, tudo isso dificulta mesmo, né, mas por isso que nós criamos a alternativa de deixar sempre gravada a aula, né, para que num momento ou outro você vá lá, né, recupere isso, né, ouça e aprenda da mesma forma, né. uhum, Mas é, coloque uma coisa na cabeça, Josi, que é assim, essa timidez, isso é natural, tá? uhum, É um início de processo, né? A gente chama isso do medo do desconhecido, mas uhum. que aos poucos você vai perceber que quanto mais você participar da aula, mais você ganha. E sofre menos. Isso, sofrimento a gente não, eu pelo menos não penso assim, né? Porque a gente não pode fazer algo sofrendo, né? Mas se é algo que eu sei que lá na frente vai me fazer bem, por que não já começar a tentar melhorar? Por isso que eu falei, é natural. E aí você vai quebrando esse gelo ao longo do tempo, né? E Sim, sim. eu quero crer que em breve a gente se encontre novamente, e aí a gente aproveite um pouco mais. Com certeza, vamos sim. Vai em Deus. Isso Então, passa logo. sempre coloque isso na sua cabeça. Quanto mais você participar da aula, fazendo perguntas, né, tirando Aham. dúvidas, mais você vai aprender, né? Eu acho que isso que a gente precisa pensar, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. E conte sempre conosco. Tá bom, obrigada. Kelly, tudo bem, Kelly? Boa noite, professor. Tudo bem com você? Tudo bem, e o senhor? Tudo bem também. E aí, faz um balanço para a gente do que você viu da disciplina, se está tudo bem, tem alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Eu queria falar um pouquinho também em relação ao começo, Sim. que para mim também foi um pouco difícil. Eu fiquei assustada no início, imaginando que fosse ser um curso parecido com o curso à distância. Me Aham, imaginei tendo que me tornar uma autodidata e aprender sozinha, aham, mas foi bem diferente do que eu imaginava. Assim, em questão de concentração na aula ao vivo, foi difícil para mim estando em casa, né, por causa do sei. filho, Uhum, marido e horário de janta, essas coisas, sei. mas a opção de gravar a aula facilitou bastante pra gente. E tudo que o senhor ensinou referente à disciplina foi bem explicado e eu aprendi muito. Foi muito bom. Que bom. Esse período foi diferente do que eu imaginava. Está animada com o decorrer do curso, né? Sim, demais. E Ah, não vejo a hora de voltar às aulas presenciais.
Nem nós professores também, viu? Porque, como eu disse no início, também foi um processo de adaptação para nós, professores, né? Nós tivemos que nos adaptar, né, a lecionar para vocês, ministrar uma aula à distância, aquilo que normalmente não estava no nosso hall de atividades, né? Mas, como eu sempre digo, se algo vem para nos ajudar, mesmo que seja à distância, né? Vamos tirar proveito ao máximo disso, não é? Sim, sim, verdade. Do que simplesmente só reagir e achar que não vai dar certo. Dá certo, sim. Dá Podem ter, sim. Tudo deu certo. você com filho, com marido, com janta, mesmo assim, eu tenho certeza de que você aproveitou, né? Talvez não tanto, nem tanto quanto se fosse presencial, mas de uma outra forma você ficou próximo do seu filho, ficou próximo do seu marido, e além Sim, disso teve a aula. verdade. Não é? Sem aquela preocupação, nossa, está acabando a aula, eu preciso ir para casa, enfim. Você vê que se a gente olhar de outra forma, a gente vê Por outro ângulo. coisas positivas, não tenha dúvida disso, viu? Sim, é verdade. Obrigado, Kelly. Imagina. Maria, Oi, professor. tá contigo agora, Maria. Eu percebi. Diga, Maria. No começo eu tive, sim, um pouco de dificuldade, medo também, né, sei lá, de não entender. Mas graças a Deus, a sua paciência, explicação, eu sempre anotando. E aí, quando surgiu uma dúvida, quando eu ia pensar em perguntar, o senhor acabava explicando, aí, opa. Então, graças a Deus, o senhor lia meus pensamentos. É A bem isso que gente aconteceu comigo também. estava em sintonia, né, Maria? Graças a Deus, porque Já pensava em perguntar e já ia, já respondia, né? é isso mesmo, ainda bem. Eu sou bem tímida, embora quem me conhece fala que não, mas eu sou. Dá a mão para Josi, então. Mas eu adoro falar. Olha, eu sou tímida, mas eu adoro falar. Que bom, pelo menos, né, diminui um pouco essa questão do medo, né? Mas a gente tem um medinho, sim. Agora mesmo eu tô falando com vocês, me tremendo todinha. Olha só, mas como eu Isso que disse, ninguém tá me vendo, né? como eu disse, é natural, né? Quando você perceber que, né, como eu disse, quanto mais você participar da aula, melhor vai ser para você. É, Porque é o sonho, verdade. o sonho, o sonho de consumo do professor é ele lançar em sala um tema e esse tema gerar em vocês um impacto a ponto de vocês levantarem a mão, perguntar, trazer um exemplo e a gente discutir isso. Isso é o sonho de consumo de nós professores. Ser discutido com todos, né, professor? É quando nós provocamos vocês justamente para isso, para que vocês Uhum. perguntem, sabe? Olha, professor, se fosse numa outra situação, como é que seria? Ó, professor, não entendi, dá para o senhor explicar de uma outra forma? Pode dar um exemplo? Quando você falou do início, deu medo, né? Eu percebi isso, aliás, eu percebo isso quando eu ministro aula de direito empresarial para alunos recém-chegados, seja de primeiro bimestre, ou primeiro semestre, ou segundo, porque isso é natural, é o medo do desconhecido. Né? É verdade. Muitas vezes as pessoas ficam muito tempo sem estudar e quando entram no ensino superior, né? Porque rigidez tem que existir, porque vocês estão num curso fantástico, um curso importante para qualquer empresário. Quem que não quer um administrador na sua empresa com disciplina, responsabilidade e principalmente com conhecimento? É Né? verdade. Se vocês estiverem, né, do outro lado da mesa, né, torço para que vocês tenham o próprio negócio de vocês, que vocês, né, trabalhem, né, e criem condições de emprego para as pessoas, vocês vão ver que vocês vão querer os melhores. Com certeza, os capacitados, né, professor? Então a Maria Ângela tem que ser a melhor administradora que ela pode ser. Amém, muito obrigada.
Só que para isso, né, você precisa também participar, Com certeza. né? Porque sair da sala de aula com dúvida não valeu a pena, entendeu? Por isso que eu provoco, e aquela questão do medo, eu falei para você, não, eu falei anteriormente que eu pensei comigo, eu falei, eu acho que com exemplos as pessoas vão sentir um pouco mais à vontade do que eu ficar falando sobre termos técnicos jurídicos, entendeu? E deu certo, graças a Deus. É verdade, professor. Vocês reagiram muito bem aos exemplos e por isso que eu fiquei satisfeito com essa turma desse semestre. Mas obrigada, foi de sua dedicação também. Eu quando assumo algo na minha vida, eu assumo com intensidade, viu, Maria? E essa é uma profissão que eu adotei há 19 anos e que não largo nunca mais. Amém. Parabéns. Obrigado, Maria. Reginaldo, como é que foi? Ô, professor, boa noite, tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem, graças a Deus. Como os Foi, demais, faz um balanço aí para nós, como é que foi para você? então, foi bom, eu gostei bastante da aula, o senhor explica muito bem, explica de uma forma bem clara, dá para entender. Apesar de toda a dificuldade, né, que teve aí por causa dessa pandemia, tivemos que ficar assim em casa, no aula dessa forma, mas foi bom, deu para aprender, eu acredito que deu para entender o conteúdo e eu acredito, eu gostaria muito que voltasse logo, né, porque foi uma forma diferente da gente aprender, né, mas eu acho que em sala de aula eu me daria melhor, seria melhor, aprenderia mais. Que bom, Reginaldo. Tá firme então no curso, né? Sim, firme. Então tá bom. É tudo que a gente espera. Então a gente se vê em breve então, Reginaldo. Opa, valeu. Obrigado, professor. Tá, querido. E a Soraya? Soraya tá na escuta. Acho que a Soraya está com algum problema com o áudio. Mas, Soraya, qualquer coisa que você tenha, né, quiser se comunicar comigo pelo e-mail, fique à vontade, tá? Estou à disposição para qualquer tipo de comentário, feedback, dúvidas, tá bom? E para vocês, demais alunos, muito obrigado. A semana que vem, até que venha qualquer comunicado, semana que vem é normal, tá, pessoal? Então, 19 horas estaremos aí firme e forte. Mas, de qualquer forma, obrigado pelo carinho, pela dedicação, pela disciplina, pela vontade e principalmente pelo respeito, né, à minha aula. E vejo vocês com bastante saúde na semana que vem, tá bom? Então, fiquem com Deus, uma ótima noite e até a próxima. Tchau, pessoal. Um beijão. Tchau, boa Boa noite, noite, professor. Professor. Boa Boa noite. noite. Tchau, Boa noite. professor. Boa noite.